Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Recebendo hoje com muita alegria e satisfação o jovem e nobre vereador Leonardo Piruca, ou para o que mais conhece ainda, Leonardo Martins Machado, do PP. No primeiro bloco, o nosso convidado, meu e do vereador Leonardo Piruca, é o jovem Marcel Paim. No segundo bloco, eu recebo Murilo Trevisol. Ambos atuam junto ao 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa Univale de Balneário Camboriú. Não troque de canal, pois aqui você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Se você tem em casa vidros de conserva que já foram utilizados, faça sua doação aqui na sede da Câmara de Vereadores. Os vidros serão encaminhados para uma cooperativa de trabalhadores que sobrevivem da coleta de materiais recicláveis. A Câmara fica aberta de segunda a sexta-feira, da 1h da tarde às 7h da noite. Muito bem, seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadã. Lembrando a todos que esse programa é gravado, ele foi apresentado na semana passada juntamente com o vereador Leonardo Piruca, no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas nessa semana muita informação será apresentada aqui durante esse programa e também durante a programação da TV Câmara. Para quem não sabe, o assunto de hoje, no primeiro bloco e segundo bloco, tem como convidados especiais dois jovens acadêmicos, o Marcel Paim e Murilo Trevisol. Eles atuam junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo da nossa Univale de Balneário Camboriú. Estão juntos no 9º período e já representaram o centro acadêmico. Até porque na semana passada aconteceu um magnífico evento e para isso o vereador Leonardo Piruca teve essa brilhante ideia de trazer esses jovens de início de carreira, de arquitetura e urbanismo. E só reforçando, nessa segunda etapa de entrevista, o senhor esteve comigo aqui há 2, 3 meses atrás. Isso mesmo. Volta numa nova oportunidade, agora com convidados. E é bom te receber. Tudo bem, vereador? Muito bem, é sempre um prazer vir aqui conversar contigo. E como a gente conversou naquele primeiro programa, como eu sou oriundo do movimento estudantil e construí minha carreira política lá, não poderia deixar de convidar nessa primeira oportunidade alguém que vem desenvolvendo um trabalho magnífico junto às entidades estudantis aqui de Balneário Camboriú, que são esses meninos que coordenaram a Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo e desempenham um papel brilhante lá junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo aqui de Balneário. Antes da gente debater com o Marcel, eu queria que você fizesse um rápido retrospecto desse primeiro semestre, vereador, um balanço geral dos seus primeiros meses de atividade como vereador, como tem sido? Graças a Deus e a comunidade que municia o nosso mandato, a gente tem tido algumas intervenções bastante interessantes no poder público. Uma delas até tem bastante a ver com o tema que é abordado hoje, que é a indicação ao governador Raimundo Colombo, para que ao invés de fazer ali na antiga delegacia e no antigo presídio aqui de Balneário Camboriú, localizado na Rua Inglaterra, fazer ali um centro integrado de todas as polícias, de todos os departamentos da Polícia Civil aqui de Balneário Camboriú, fazer ali um aparelho público que desenvolva políticas públicas para criança e para adolescente. Isso foi uma indicação que a gente propôs e que a imprensa acatou e aplaudiu essa indicação justamente por causa de uma série de fatores. O primeiro é a inexistência de políticas públicas do governo do estado na nossa cidade para atingir a criança e o adolescente. Se nós entendermos que nós, investindo na criança e no adolescente, teremos uma população carcerária menor no futuro, nós vemos a interligação de cada um. E por que eu falei que tem a ver com os rapazes? Porque também fiz essa indicação baseada num conceito da administração pública, que é o deslocamento das coisas necessárias e essenciais para fora dos grandes ciclos de aglutinação urbana. O que eu quero dizer com isso? Levar para ali o DIC, o DEIC, a Delegacia da Mulher, o IML, a Polícia Regional,
para um local que já tem, por causa da sua questão geográfica ali e do comércio, um grande fluxo de pessoas, é uma atitude inacertada. É exatamente o contrário do que a administração pública prega. O que a administração pública prega? Se nós temos um aparelho público essencial, para que colocar ele no centro da cidade, onde já existe um fluxo maior de pessoas? Leva ele para um local um pouco mais afastado e que vai conseguir receber todas as pessoas que o procuram de uma forma mais adequada, né? E também... Indicação levada ao governo do Estado. Do Estado, exatamente. Aquele aparelho público é um aparelho público do governo do Estado. E no último mês também acertamos muito e construímos isso em parceria com uma frente parlamentar de juventude do Estado de Santa Catarina, que na maioria da sua formação é também de ex-militantes do movimento estudantil. Nós temos aí vereadores como o vereador Felipe Schmidt de Penha, o vereador Robinho lá de Blumenau, que todos eram do movimento estudantil, e hoje nós fizemos um encontro, debatemos e apresentamos em diversidade. Isso não é um projeto meu, não é um projeto de algum desses vereadores. É um projeto que já vem acontecendo em outros estados, mas que a gente está trazendo aqui para Santa Catarina, que é o Banco Municipal de Registro de Milhares. O que é isso? Hoje, o poder público compra uma passagem para que um agente público vá em uma missão oficial para fora do estado ou para fora do país até. E a milhagem que essa passagem gera vai para quem? Vai pro servidor. Por quê? Porque não existe hoje um dispositivo que registre isso e utilize em prol do próprio município. O projeto que o meu mandato apresentou foi justamente a criação desse banco de registro de milhagens, com a intenção de fazer o quê? Com a intenção de que, a partir do momento que se compre a passagem, as milhagens referentes àquela passagem sejam direcionadas para um banco de registro e que esse banco possa comprar passagens para outras missões oficiais, ou seja, vai de encontro a um dos princípios da administração pública, que é o bem utilizar do dinheiro público, a economia do dinheiro público. Agora até o vereador Fábio Flor, também da bancada progressista, fez uma emenda que fala o quê? Que 50% dessas milhagens tem que ser destinadas para atletas que representem o município fora do município em competições oficiais. Vai justamente no entendimento de que economia do dinheiro público e reaproveitamento do dinheiro que já é investido, que é um dinheiro do munícipe. Interessante, vereador, porque o que tem de atleta por aí bancando a sua modalidade esportiva com o dinheiro do seu próprio bolso, tá brabo. Bom, vamos falar um pouco aqui com o Marcel Paim, que é acadêmico do 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Seja bem-vindo ao programa Câmara Cidadã, Marcel, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, ao convite do Leonardo Peruca, e vamos bater esse papo aí. Eu sei que você é de Caxias do Sul, gaúcho, isso. Mas há quanto tempo você está aqui em Balneário Camboriú? Há quase 10 anos. 10 anos, então veio para ficar mesmo, né? E porque, creio eu firmemente, Peruca, que quando ele chegou ao Balneário Camboriú, viu esses arranha-céus aí, você deve ter pensado, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou trabalhar aqui, qual é o meu futuro, o que vai gerar expectativa para mim? Tivesse essa visão disso? Minha história já foi um pouquinho diferente, porque eu frequento a cidade desde os 6 anos de idade. Sim. E tive o prazer de vir morar aqui com a minha família no ano de 2004. Então eu acompanhei um pouco desse crescimento, primeiramente como criança, depois como adolescente, agora já como adulto. Fazendo curso de arquitetura, eu pude acompanhar um pouco desse crescimento dos arranha-céus da cidade. E é uma coisa impressionante, assim, o que cresce essa cidade. Né? Você finaliza o curso agora, em breve? Final do ano. Final do ano. Tá feliz com o que você escolheu? Muito feliz. É isso que você quer para o seu futuro? É o que eu amo e é o que eu quero para o resto da minha vida. Me fale um pouco do grandioso evento ligado ao seu curso que ocorreu na semana passada, de quarta a sexta-feira. Então, essa 12ª semana de Arquitetura e Urbanismo que aconteceu na semana passada. Já acontece o evento há mais de 10 anos. Infelizmente, a gente passou um período de 2 anos sem acontecimento da semana e, felizmente, esse ano, por mérito do pessoal do centro acadêmico, né, estou aqui como porta-voz desse pessoal, puderam, com esforço brilhante, fazer essa semana acontecer. E ela reuniu oficinas, workshops relacionados a uma multiplicidade de disciplinas, né, tanto na parte das artes, tanto na parte técnica de arquitetura, além de palestras com renomados profissionais na área que atuam no Brasil e mundo afora, profissionais que já receberam premiações internacionais.
Isso dá mais prestígio e mais valor ainda para a semana. Reforça a imagem de Balneário Camboriú para esse pessoal que vem palestrar aqui também? Reforça. Esse pessoal, o que eles levam na nossa cidade para outros lugares? Na verdade, Balneário Camboriú, infelizmente, hoje não é um modelo de urbanização... Infelizmente, você disse? Infelizmente, não é um modelo de urbanização que a maioria dos nós profissionais buscamos dentro da profissão. A maioria, por experiência já de ter recebido outros profissionais, ficam um pouco assustados com a massividade dos prédios e com alguns problemas que ocorrem na cidade. Vereador, talvez o senhor saiba melhor que eu, o próprio Marcel, Balneário Camboriú, se não me engano, tem 50 mil metros quadrados, mais que isso? 47 quilômetros quadrados. Já joguei 3 a mais. Jogou 3 a mais. Desses 3, algumas construtoras já poderiam construir alguns prédios a mais, né? O que o Marcel falou é que a nossa cidade é desproporcional, então? Na verdade, eu acho, a minha visão, né, que é a minha visão de acadêmico de administração pública é muito parecida com a visão do acadêmico de arquitetura e urbanismo. Por quê? Nossa cidade, infelizmente, passou por uma explosão geográfica muito grande, uma explosão urbana. E essa explosão impossibilitou que os antigos administradores, e eu digo não antigos do mandato passado nem retrasado, eu digo dos últimos 20 anos, não tivessem o discernimento e a capacidade de planejar ela para o que aconteceu, né? Balneário Camboriú hoje se desenvolve a passos largos e a nossa matriz econômica principal é a construção civil. Um dos grandes debates que a bancada progressista tem feito nas reuniões da Câmara são justamente para que nós venhamos a interferir a ponto de criar novas matrizes econômicas. Por quê? Uma hora Balneário Camboriú vai parar de crescer desse jeito e essa hora é agora. Nós temos que começar a desacelerar esse crescimento porque senão nós vamos infelizmente não ter para onde mais crescer. A explosão da construção civil gerou algumas problemáticas e algumas delas todo mundo sofre, que é a falta de saúde, é a falta de espaço para os veículos transitarem, a falta de espaço até para que as pessoas caminhem na temporada. A explosão geográfica combinado com alta capacidade turística de Balneário Camboriú no verão torna a cidade totalmente inviável. E eu acho que isso vai totalmente contra os conceitos tanto de administração pública como de arquitetura e urbanismo. O que você pode passar para o telespectador que te assiste agora, Marcel? Um jovem, por exemplo, aí, que pretende ingressar, quem sabe, no curso de arquitetura e urbanismo, já com base no que o vereador Peruca falou, você também deve se preocupar. Né? Se Balneário Camboriú não é um modelo de cidade em termos de construção, não digo que você vai ser a salvação, mas o que pode ser feito? Eu acho que principalmente para o acadêmico que busca o curso de arquitetura, ele tem que entrar com uma visão não só de mercado, mas com uma visão também de como que a gente vai qualificar a vida das pessoas, como que a gente vai buscar cada dia mais a qualificação da vida das pessoas. E como fazer isso juntando o bolso e juntando essa qualificação. E eu acho que a academia é o lugar perfeito para isso, onde a gente pode ter contato com profissionais, ter contato com uma semana de arquitetura como essa que traz visões de fora também, de outras cidades. Como que você vai conseguir juntar essa parte técnica e a parte da qualificação do ser humano. Qual é a cidade modelo? A cidade modelo... Está no Brasil ou não? Eu acho que a cidade modelo não existe ainda, mas tem cidades que vêm tendo um esforço maior para isso. Curitiba é uma cidade que teve com a participação política, né, do ex-governador Jaime Lerner também. Exatamente. Buscando cada vez mais a preocupação com o ser humano, com a questão da mobilidade, do transporte, de espaços públicos para as cidades. E vejam bem, o exemplo de Balneário Camboriú que a gente tem hoje é uma cidade que ela tem uma qualidade paisagística impressionante, é uma cidade muito linda, belas praias, tem um movimento turístico forte, é uma cidade completamente plana e o pedestre não é colocado em primeiro lugar. Vereador, hoje de manhã eu fiquei sabendo através do secretário de Segurança Pública, Dom Kederman, que Balneário Camboriú, ao longo da Avenida Atlântica, perderá 260 vagas de estacionamento para veículos pequenos. Exatamente. 260 vagas. Esses carros, esses veículos vão todos para a terceira e quarta avenida. Exatamente. É aí que vai de encontro com o que o senhor falou. É desproporcional. Isso não preocupa? Isso preocupa, mas chegou o momento que a administração pública tem que fazer justamente o que o Marcel falou.
colocar as pessoas em primeiro lugar. E colocar as pessoas em primeiro lugar é construir ali na Avenida Atlântica uma ciclovia para que os ciclistas possam utilizar essa avenida tão bonita que nós temos para a prática esportiva e também melhorar a condição do pedestre em estar transitando ali. Nós temos que entender que a cidade, e não só Balneário Camboriú, mas todas as cidades, elas têm que construir políticas onde o pedestre esteja sobre o ciclista tem a preferência sobre os carros e os carros, assim, tenham preferência sobre os veículos maiores, ônibus. E também temos que buscar, e com esses meninos eu debato muito, a questão do planejamento urbano e dos transportes alternativos. Não só transportes alternativos, como o transporte público. Nós temos que trazer conceitos, quem sabe, de veículos de transporte leve, veículos sobre trilhos, ou outros de mais vanguarda ainda, para implementar em Balneário Camboriú e buscar uma cidade cada vez mais humanizada. Agora, infelizmente, o comércio tende a sofrer com isso. Mas isso também é uma mudança de costume, uma mudança de cultura. A partir do momento que nós começarmos a demonstrar que o motorista, ele estacionando na Brasil, nas transversais da Brasil, terceira, vai estar gerando uma melhoria para a cidade, ele vai estacionar lá e vai dar uma caminhadinha para chegar na Avenida Atlântica. Bom, para fechar o bloco, só ressaltando isso que o senhor disse aí, a Zona Azul vai chegar à terceira e quarta avenida até agosto e setembro. Os empresários, comerciantes aí podem ficar tranquilos, porque o que tem de pessoas que deixam o carro às 7 da manhã e só vai buscar ele às 6 horas, aí não tem cliente ou empresário que suporte. Bom, eu queria que você mandasse um recado aí para toda a tua turma da Univale, cumprimentar aqui o jovem Henrique Belling, que também está no estúdio com a gente, é do 6º período do curso de arquitetura. Te desejo sucesso para você e daqui a pouco a gente vai conversar com o Murilo, mas no outro bloco eu vou ouvir a versão do vereador com relação a essa polêmica da Estrada da Rainha. Você deve estar sabendo, certamente. Sim. Esteve aqui na audiência? Não estive, infelizmente, estava... Balneário Camboriú precisava estar passando por um dilema como esse? Não precisaria. Não precisaria porque é uma coisa óbvia, né? Você tem um cartão postal da cidade, um dos locais, umas vistas mais privilegiadas do Brasil, né? O litoral catarinense tem essa qualidade e não precisaria estar passando por isso. Sucesso! Com certeza. Bom trabalho para você e Muito que obrigado. você tenha à frente muitos projetos arquitetônicos, tá certo? Muito obrigado. Seja em Balneário Camboriú, Santa Catarina ou mundo afora. Rápido intervalo e nós voltamos em instantes com o vereador Leonardo Piruca. Fique com a gente. A Igreja de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia, foi construída entre 532 e 537 para ser a Catedral de Constantinopla. Ela serviu como igreja ortodoxa, foi igreja católica e depois virou mesquita. Famosa principalmente por sua enorme cúpula que alcança 56 metros de altura, ela foi a maior catedral do mundo por quase 1000 anos. O seu interior abriga as artes da época em que foi igreja, com os extraordinários mosaicos dourados e coloridos. Os mosaicos ainda resguardam vestígios da época em que a Santa Sofia foi convertida em mesquita. Eles foram cobertos com emplastro por conta da proibição islâmica às imagens. Nesta época foram instalados os enormes discos caligráficos. Ao contrário do que muitos pensam ser uma homenagem a uma santa chamada Sofia, o seu nome significa Sagrada Sabedoria. O Museu de Santa Sofia é considerado pelos historiadores a 8ª maravilha do mundo. Muito bem, retornando para o segundo e último bloco do programa Câmara Cidadã,
Hoje realizamos o programa em 2 blocos, recebendo hoje com muita alegria e satisfação nessa nova rodada de entrevistas o jovem vereador Leonardo Martins Machado, do PP, jovem porque eu digo 25 anos de idade, se não me falha a memória, né, vereador? O mais jovem da história do Legislativo Balneário-Camboriense. É muito interessante isso. O senhor está ali, ó, com uns e outros no estado. Está ali numa margem de 1 a 5, de 1 a 6, 7 vereadores entre os mais jovens. Eu tenho registro de vereadores até do próprio PP em outras cidades. Tem uma menina que se elegeu vereadora agora com 18 ou 19 anos. E isso é legal. Isso, para mim, que sou jovem e sou envolvido com política, é extremamente interessante. Por quê? Porque a gente vê que os jovens cada vez mais estão interessados em participar da política. Eu falava muito na campanha. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de política. Na verdade, não é que ela não gosta de política, ela não gosta dos políticos que fazem a política antiga, a política do assistencialismo, a política do favoritismo, e não uma política de discussão de um debate, uma discussão de política pública. Nós temos que parar de achar que a política é fazer e beneficiar alguém, e sim beneficiar a coletividade com uma implantação de uma política pública. E por isso que eu gosto de conversar muito com gente as que eu trouxe aqui, pessoas que trazem informações técnicas necessárias para desenvolver a cidade da forma mais adequada. O que tem sido mais desafiador para você? Participar de uma legislatura com vereadores aí de 3, 4 mandatos, né? Esses vereadores, eles têm muito conhecimento, eles conhecem muito todo o caminho interno da Câmara, a tramitação, às vezes acabam nos dando uma colher de chá, porque eu pensei que quando eu chegasse aqui, esses vereadores que estão há mais tempo iriam tentar me abafar, e não, eles auxiliaram, fizeram, até em alguns momentos me ajudaram, sabendo das limitações, né? Eu não vou saber as mesmas coisas que um vereador que está aqui há mais de 10 anos sabe. E eles respeitam essas limitações e auxiliam, esse é um dos grandes desafios. Conversar agora com o seu outro convidado, Exatamente. Nobre vereador, o jovem Murilo Trevisol, ele que é do sul do estado de Santa Catarina, da cidade de Araranguá, está há pouco tempo aqui em Balneário Camboriú e nos bastidores já me falou que assim que terminar, concluir o curso agora em dezembro deste ano, o curso de Arquitetura e Urbanismo, vai voltar para sua terra natal em Araranguá. Com vocês, Murilo Trevisol, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, Murilo. Bom, obrigado pela presença, obrigado pelo convite do vereador Peruca e do programa também, para a gente conversar sobre um pouco de arquitetura e falar um pouco sobre a cidade. Você também é jovem, conclui agora, daqui a alguns meses, esse curso tão brilhante. E eu falava, e o vereador também com o Marcel Paim, no primeiro bloco, da 12ª Semana de Arquitetura e Urbanismo, que esse ano, qual foi o tema abordado? O tema é do abstrato ao concreto, então é mais uma transformação das coisas, de tentar trazer uma ideia e transformar para uma outra ideia do que é a arquitetura, do que é a paisagem urbana, do que é o urbanismo em si também. Você escolheu o curso de Arquitetura e Urbanismo porque Balneário Camboriú já oferece o curso, mas olhando para a cidade que você vive hoje, você concorda com o que o Marcel falou, que Balneário Camboriú não é modelo? Na realidade eu vim para Univale para fazer arquitetura, porque é uma das melhores faculdades de arquitetura do país, como Exatamente. o Peruca falou. E realmente eu também concordo com o Marcel sobre a questão do urbanismo dentro da cidade de Balneário Camboriú. Pela ocupação que teve Balneário Camboriú, que foi uma ocupação primeiramente lá na década de 30, que foi só para o turismo, ou as residências secundárias que se deu só para o turismo sazonal que existe de veraneio. A cidade delimitou, toda a conformação da cidade aconteceu por causa disso, e todos os lotes, as ruas têm o destino só para a praia. E o governo público o poder público acabou esquecendo das áreas verdes da cidade, acabou esquecendo das áreas públicas de lazer, das praças, das pocket parks e outros elementos que compõem uma cidade de verdade. E isso é um desafio para a gente, como arquiteto, tentar driblar, como o Marcel tinha falado antes, tentar driblar essa questão do econômico, de todo mundo estar querendo construir e ter pouco espaço, que tem 47 mil metros quadrados. E tentar achar um espaço pequeno de terra para fazer uma praça, deixar de construir uma edificação e tentar melhorar a qualidade de vida dentro da sociedade. Não é uma carreira rentável? A arquitetura,
depende do arquiteto. Depende do arquiteto. Como qualquer outra carreira, é uma carreira que quem se dedica, quem gosta do que faz, acaba sendo rentável. Vereador, aproveitando esse gancho do jovem Murilo, quero estar enganado, mas os ex-governantes lá da década de 60, 70, será que eles imaginavam que a nossa Balneário Camboriú ia chegar ao que é hoje? Com certeza não imaginavam. Com certeza não imaginavam, e tenho certeza que, se imaginassem, teriam feito algumas coisas diferentes. Balneário Camboriú teve alguns prefeitos que foram visionários. Se nós pegarmos, eu acho que o Meirinho, que foi o prefeito que implantou o sistema de numeração de rua. Isso é uma coisa formidável. Se tu pegar algumas cidades turísticas do nosso país, elas não conseguem ter um desenvolvimento e uma atratividade ainda maior, porque o turista chega lá e é difícil se localizar. Hoje, Balneário Camboriú, o turista chega aqui em 10 minutos ele entende como se localizar em Balneário Camboriú. A Avenida Central divide a cidade pelos números pares e os números ímpares. E isso é uma intervenção muito importante. Como assim, Peruca, uma intervenção importante? É uma intervenção importante. Às vezes, o poder público, em pequenas ações, acaba mudando e fazendo a cidade refletir de uma forma muito importante. Com certeza não teria, os governantes não sabiam que nós iríamos chegar aonde nós chegamos, né? Da mesma forma que hoje os atuais governantes não conseguem imaginar como Balneário Camboriú vai estar daqui a 50 anos. É complexo saber isso, até porque o comércio não é regulado 100% pelo poder público. O comércio ele se autorregula. Como é que nós vamos entender? Será que no Balneário Camboriú não vai passar alguns anos e não vai sofrer uma grande crise imobiliária e vai estagnar? Será que o Balneário Camboriú vai continuar se desenvolvendo dessa forma? Isso tudo vai depender de acordo com a postura das construtoras e do próprio poder público. Porque se nós não começarmos a investir em infraestrutura, não vai adiantar construir prédio que ninguém vai querer vir morar numa cidade que não tem infraestrutura. E eu dizia muito, e eu converso muito isso em debates sobre a construção civil e o desenvolvimento da construção em Balneário Camboriú, sobre essa questão. Nós temos que entender, e a construção civil, esse importante segmento da sociedade, tem que começar a entender que não adianta derrubar hotel para construir prédio. Por quê? Não somos nós, moradores de Balneário Camboriú, que compramos as unidades residenciais que estão sendo construídas agora. São as pessoas que visitam Balneário Camboriú e decidem por aqui morar, decidem por aqui investir, decidem por aqui construir o resto da sua vida. Se nós não começarmos a investir ainda mais, e quando eu digo nós, não é só o poder público, é a cidade no todo, investir no turismo, nós vamos começar a enfraquecer esse setor econômico da cidade, e em detrimento do fortalecimento da construção civil. Só que alguns construtores não se deram conta que, se nós enfraquecermos o turismo, consecutivamente nós vamos enfraquecer a construção civil. Então nós temos que começar a sentar, e eu faço muito isso com pessoas que têm a capacidade técnica de me municiar com essas informações, sentar e começar a discutir e tentar prever como Balneário Camboriú será daqui a alguns anos. Com certeza nós não vamos conseguir com exatidão fazer isso, mas nós podemos tentar. Bom, a Itajaí hoje é a maior cidade da região da Anfre e, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Urbanismo da cidade vizinha, cerca de 500 prédios já estão liberados com o novo plano diretor. Isso não te assusta, Murilo, independente de ser Balneário Camboriú, Itajaí, ou para onde você vai voltar, que é a sua cidade natal, Araranguá, que também deve estar em constante crescimento? Isso não assusta vocês? O que assusta não é o número das construções, mas como elas vão ser elaboradas, né? Hoje o plano diretor ele tem uma visão um pouco míope sobre a cidade, então ele caracteriza grandes áreas, por exemplo, o centro de Balneário Camboriú como uma área só, e delimita para ali um gabarito único, uma taxa de ocupação única, e acaba isso não valorizando as esquinas, não valorizando os terrenos de como eles devem ser valorizados. E também a questão do sombreamento, das interfaces ativas, que é a questão de transparência das edificações com a rua, que isso vai gerar um pouco mais de qualidade dentro da rua também. Então não é a quantidade das construções, mas como que elas vão ser executadas, sabe? Vereador, deixei um gancho para o senhor nesse bloco, até porque o Marcel já deu a opinião dele a respeito da polêmica Estrada da Rainha. Recentemente essa casa realizou no auditório do plenário a famosa audiência pública,
O prefeito Periquito veio aqui com Auri Pavone, toda a sua equipe, um grande número de manifestantes. Deveria ter acontecido tudo isso, vereador? Deveria, acho, mas num outro momento. Eu cheguei a conversar com alguns membros do nosso governo e realmente a discussão que se teve na semana passada aqui na Câmara de Vereadores, ela poderia ter acontecido antes. Ela poderia ter acontecido através de outra formatação. Porém, nós temos que entender que a obra está acontecendo e nós precisamos discutir como que o impacto que a obra que está sendo feita vai fazer na nossa cidade. Eu acho que nós não temos como parar a obra, que foi o grande apelo dos técnicos que vieram aí, os técnicos da associação dos engenheiros, o pessoal que veio explicar tecnicamente a obra, disse assim, não. Infelizmente, a Estrada da Rainha, ela está numa localização, já deveria ter feito uma contenção antes, não foi feita essa contenção, com a chuva, se não fizer essa contenção, ela pode sofrer um dano permanente, então nós temos que fazer essa contenção para segurar. A contenção está sendo feita da melhor forma? Eu acredito que não, eu acho que nós deveríamos ter tido uma visão um pouco mais ambiental da coisa, porém, infelizmente, esse movimento ele aconteceu de forma tardia. Eu acho que nós, membros da sociedade, digo nós porque essa obra começou quando eu ainda nem era vereador, nós temos que ficar cada vez mais atentos os desenvolvimentos e as evoluções da nossa cidade, para que as nossas interferências, as nossas intervenções aconteçam no momento adequado, no momento oportuno. Foi um momento oportuno debatermos? Foi um momento onde o poder público veio aqui e pôde explicar tecnicamente o que estava. E quando eu digo explicar, é explicar para mim também. Não é explicar só para quem estava participando do movimento. Explicar para mim que, mesmo conhecendo todo o processo, tinha uma série de dúvidas. Mas algumas foram elucidadas pelos advogados e pelos engenheiros que vieram explicar, algumas não. Agora, nós temos que participar mais ativamente do desenvolvimento da cidade. O que aconteceu naquele momento? A obra foi acontecendo e depois que ela não podia mais parar, nós começamos a ver que ela estava em desacordo com o interesse coletivo, o interesse público. Então nós temos que estar atentos, nós temos que participar mais ativamente da vida da cidade. E participar ativamente é entender melhor o que está acontecendo na tua rua, no teu bairro, entender melhor o que está acontecendo no terceiro setor da cidade. O terceiro setor é um setor importante, que é o setor onde as organizações, as associações desenvolvem o seu trabalho. Nós temos que ter uma vida cada vez mais envolvida com a comunidade. Nós temos que ter a visão de que nós somos pessoas e agentes sociais. E como agentes sociais nós precisamos entender o desenvolvimento do local onde a gente está vivendo. Então, a forma que a obra aconteceu, eu sou totalmente contrário, porém, hoje a obra tem que ser concluída e eu acho que ela tem que ser concluída de uma forma que afete cada vez menos a questão ambiental. Vereador Peruco, infelizmente somos regidos pelo tempo. Sim. Eu agradeço ao Murilo pela tua presença juntamente com o Marcel no programa e também o seu amigo, o Henrique. E eu queria que você fizesse um convite a quem lhe assiste nesse momento, que pretende ingressar numa carreira que a arquitetura e urbanismo tem muito espaço, sim. Mas, claro, você disse, existe arquiteto bom se depender da pessoa. Né? Depende do profissional, e a arquitetura não é um... A gente já ministrou algumas palestras no OPA, que é um evento que a universidade faz, eu e o Marcel também, para mostrar esse lado do arquiteto, que às vezes, eu entrei na arquitetura pensando só em construção, e hoje, no 9º período, eu tenho uma visão totalmente diferente do que é arquitetura, do que é o urbanismo, do que é cuidar da cidade e também participar como um agente social, né, de não querer ter só o interesse individual, mas o interesse coletivo. E assim, para quem busca arquitetura, não só interiores, não só a construção, a arquitetura tem um campo muito vasto. Tu pode trabalhar tanto do poder público até decorando alguma residência, alguma coisa assim. Então tem um campo muito vasto e é aquilo que eu tinha falado antes. Para quem busca o retorno financeiro, basta se dedicar, basta gostar do que faz, basta suar a camisa. Obrigado. Sucesso para você, um bom futuro na tua carreira. Obrigado. Tá bom? Vereador, em poucas palavras, já que falta espaço
para tudo que é setor em Balneário Camboriú, também está faltando espaço para aqueles que partem dessa para outra. O senhor apresentou um requerimento pedindo informações ao prefeito municipal sobre dados relativos à ocupação do cemitério e sobre a existência de estudos para ampliação do cemitério da Barra. Está complicado. Está complicadíssimo. E se nós fôssemos entrar nesse assunto, nós teríamos que ficar aqui horas e horas falando. Balneário Camboriú, como nós falamos durante o programa, cresceu e cresceu muito. E crescendo a população também cresce a demanda de locais para enterrar essa população que cresce. Em Balneário Camboriú, da mesma forma que não se planejou em um monte de coisa no decorrer do tempo, também não se planejou para receber as nossas pessoas queridas que acabam falecendo. Então, em uma visita que fiz junto com alguns membros do meu gabinete, nós fomos até o cemitério e vimos que, infelizmente, dentro de um curto espaço de tempo, nós não teremos onde enterrar as nossas pessoas queridas que acabam falecendo. Então essa informação vem para a gente instruir um processo que a gente vai iniciar aqui na casa de, quem sabe, já sugerir ao poder público através de uma indicação que se crie um crematório municipal ou que se faça um convênio com o crematório existente no nosso município para que a gente comece a pensar num problema que deve se criar daqui a alguns anos. Vereador, sucesso, muito obrigado. Boa legislatura e faça o melhor pelo povo de Balneário Camboriú. Com certeza faremos. Volte mais vezes ao programa. Voltarei. Sucesso aos jovens pré-iniciantes na carreira de arquitetura e urbanismo, ao Murilo, ao Marcel e ao Henrique. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, e assim ele há desejar. Até lá.